Salve galera, tudo bem? Então, deixa eu falar pra você uma parada. Você sabe onde é que fica a região do UFC das placas tectônicas? Não sabe? Vou explicar pra você, vou apresentar pra vocês o Círculo de Fogo do Pacífico. Pois é, Círculo de Fogo do Pacífico que hoje, nessa data de hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, registrou um dos maiores terremotos e tsunamis desde 2011 que está devastando a Rússia e outros países num tremor de terra de 8,8 da escala Richter. Vou explicar pra vocês o que é isso. Então, o que está acontecendo com o planeta? Será que tem dentro da Terra está com dor de barriga? Será que tem um dragão acordando no fundo do oceano? Nada disso, gente. A geografia ela vai explicar para você isso. Imagine que a planeta Terra ele é um ovo cozido. Um ovo cozido. E quando você quebra o ovo cozido, ele tá cheio de rachaduras. Cheio de. Antes de você tirar as caixinhas do ovo cozido, ele tá lá cheio de rachaduras. Aquelas rachaduras, aqueles pedaços de rachaduras, são a representação das placas tectônicas. E elas, essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento. E elas estão ali uma empurrando com a outra, uma se arrastando com a outra e tal. E esse empurra-empurra gera energia demais. E a Terra libera tudo isso de uma vez, em forma de tremor ou em forma de erupção vulcânica. E elas realizam alguns tipos de movimento. Elas podem bater uma com a outra, que a gente chama de movimento convergente, ela pode se afastar uma da outra, que a gente chama de movimento divergente, e ela pode dar um totozinho, uma arrastada, um empurrãozinho, uma na outra se arrastando, deslizando uma da outra, que a gente chama de movimento deslizante ou transformante. E tudo isso, galera, essa energia que elas soltam, provoca o terremoto. O terremoto nada mais é do que o tremor provocado por essas placas tectônicas, ou até mesmo por uma erupção vulcânica, na superfície terrestre. Legal? Então, essa região do UFC das placas tectônicas, o Círculo de Fogo do Pacífico, ela é o formato de uma ferradura. E essa ferradura, ela, ao longo dela, possui mais de 40 mil quilômetros quadrados de área de tensão geológica, que está ali entre região do Chile, Japão, Indonésia, Nova Zelândia, México, Estados Unidos, e é uma área que concentra 90% dos terremotos do planeta e 80% das erupções vulcânicas, numa zona de subducção. Galera, o que é uma zona de subdução? É quando uma placa ela desliza por baixo da outra, esquenta, derrete e forma o magma. E aí, bum, erupção ou tremor de terra. Lembrando que hoje, o tremor de hoje registrado, ele começou no fundo do oceano, na planície oceânica. E aí que mora o perigo. Porque quando um tremor ele está na planície oceânica, ele provoca um tsunami. Pode provocar um tsunami. Imagine o seguinte, um balde de água cheio até a boca e você vai e joga uma pedra. O que vai acontecer com a água? Ela vai transbordar. Mais ou menos agora imagine uma montanha caindo no oceano. Isso vai levantar uma onda gigantesca que vai atingir a superfície, o continente. Isso é um processo mais ou menos de um tsunami como ele provoca, como ele acontece. Um tremor na planície oceânica, maremoto, gerou tsunami, que é a consequência do maremoto que atingiu grandes áreas do continente. E isso é medido por uma escala que a gente chama de escala Richter. Charles Richter foi um cara que ele desenvolveu mais ou menos uma escala que vai medir o tremor dessa parada toda. Até hoje, o maior tremor registrado no mundo foi de 9,5, ou seja, quase 10, que é a maior pontuação da nossa escala. E essa registro de 9,5 foi registrada numa cidade chamada Valdívia, no Chile, na qual eu tive nessa cidade e lá fiz um vídeo que depois eu vou postar aqui nas minhas plataformas, como é que foi essa experiência, que eu gravei um videozinho também na época, muito tempo com meus alunos e devo postar aqui na plataforma. Mas fato é o seguinte, galera, todos esses tremores que acontecem, eles são parte de um evento natural da superfície terrestre. São dinâmicas naturais do planeta. E a gente não tem como brigar com essas dinâmicas, a gente tem como se prevenir desses eventos que acontecem. Como acontece em vários países, como o Japão, que tem lá prédios que são adaptados a esses tipos de eventos sísmicos, na qual a sua base é toda formada numa haste mais flexível. Porque se ela fosse rígida, ela poderia quebrar. Então, a maioria das cidades, como eu estou usando o exemplo do Japão, porque é a mais conhecida por esse processo. Então ela está totalmente equipada, preparada. Eu sei que gera uma devastação, às vezes sem preço, sem valores, no sentido monetário. Mas no sentido humanitário, isso afeta demais. Mas o Japão e outros países estão sempre preparados para esses eventos sísmicos. Mas tem horas que a gente não consegue lutar contra a força da natureza. Então, é isso, galera. Espero ter explicado um pouquinho aqui do que é a ferradura, né? Essa ferradura que a gente chama de Círculo do Pacífico, o que é um evento sísmico, o que é tremor, o que é terremoto, maremoto. E espero que vocês me ajudem a compartilhar essa informação com outras pessoas. De que maneira? Curtindo o Pega a Visão, compartilhando e comentando para a gente trocar ideia. E se você quer saber mais vídeos como esses e ter acesso a um vídeo aula completo, segue lá as minhas redes sociais, aquela rede social vermelhinha dos vídeos horizontais. Vou postar um vídeo lá completo sobre uma aula sobre esse tema, tá bom? Espero vocês em breve e até a próxima.